A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos. Vai tudo bem com vocês? Meus irmãos, nesta oportunidade nós vamos trabalhar a questão sobre Faraó. Faraó, ele morreu ou sobreviveu às águas do Mar Vermelho, quando Moisés, pelo poder de Deus, abriu o mar? E sabemos pela narrativa bíblica que Faraó, com todo o seu exército, seus cavaleiros, toda a sua cavalaria, perseguiram Israel e adentraram no mar. E a narrativa diz que o mar se fechou. A questão é, Faraó, ele morreu naquela ocasião ou não? Bom, nós assistimos uma novela da Record chamada Os 10 Mandamentos. De acordo com a novela, Faraó, ele não morreu, ele sobreviveu. E aqui neste vídeo nós vamos prescrutar esta questão. E eu pretendo te dar uma resposta à luz da Bíblia Sagrada. Faraó morreu ou sobreviveu? Vamos ler aqui o texto de Êxodo 14, 17, que diz: E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Agora pulemos para os versículos 22 em diante. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios os seguiram e entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, seus carros e seus cavaleiros, até o meio do mar. Agora pulemos para o versículo 27. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer. E os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele. E o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os havia seguido no mar. Nenhum deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco. E as águas foram-lhes como muro à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou a Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Bom, de acordo com a narrativa, para sermos sinceros, não é possível daqui se bater o martelo de forma clara e dizer Faraó morreu. Mas também o contrário é verdade. Também a partir daqui não é possível se bater o martelo e dizer Faraó sobreviveu. Vou ler aqui mais alguns versículos, repetir a leitura, para vermos o que diz aqui. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Bom, a leitura aqui diz que Deus será glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus cavalos, nos seus cavaleiros. Mas a partir daqui, como eu já falei, não é possível a gente dizer de forma clara, Faraó morreu. Da mesma forma, não é possível dizer Faraó escapou. Então, qualquer um dos lados que assegurar Faraó morreu ou Faraó sobreviveu, eles estão no campo da especulação. O texto não permite a gente assegurar que Faraó morreu ou sobreviveu. Vamos aqui para o versículo 23. E os egípcios seguiram e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até ao meio do mar. Bom, meus queridos, aqui, de acordo com esta leitura, diz que os exércitos, os cavaleiros de Faraó entraram no meio do mar. Mas continua em aberta a questão, Faraó morreu ou sobreviveu? Não dá para se assegurar isso a partir desta leitura. Agora vamos para Êxodo 15, 4. Lançou no mar os carros de Faraó, e o seu exército e os seus escolhidos príncipes afogaram-se no Mar Vermelho. A partir daqui também não é possível a gente concluir se Faraó morreu
ou não morreu. E aí você pergunta, professor, e agora? A novela, ela está certa em dizer que Faraó não morreu? Meus queridos, se ficássemos apenas com estas narrativas, nós não poderíamos condenar a narrativa da novela. Porque há um silêncio, pelo menos assim eu entendo, há um silêncio e não dá para a gente concluir daqui se Faraó morreu ou não morreu. E assim nós não poderíamos condenar a narrativa da novela em dizer que Faraó sobreviveu. Mas eu quero lhe chamar para uma passagem de Salmo 136,15. Salmos 136,15, olha o que diz aqui. Salmo 136,15. Mas derribou a Faraó com o seu exército no mar, porque sua benignidade dura para sempre. Queridos, a partir desta leitura bem aqui, ela é um pouco mais clara. Aqui deixa bem claro que Faraó foi derribado no mar, mas derribou a Faraó com o seu exército no Mar Vermelho, porque sua benignidade dura para sempre. A partir desta leitura, sim, nós podemos concluir que Faraó, ele morreu. Ele não sobreviveu. De acordo com esta leitura aqui, ela é bem mais clara. Ela diz que Faraó realmente caiu no mar, juntamente com o seu exército. Ora, mas derribou a Faraó com o seu exército. Ora, o que significa o exército de Faraó ter caído, ter sido derrubado? Significa que eles morreram. Conforme a narrativa de Êxodo, juntando o fato de Deus ter derrubado o exército de Faraó, isso significa a morte do exército. O mesmo se diga de Faraó. Se Faraó foi derrubado, logo ele morreu. Então, de acordo com esta leitura aqui, Faraó, ele morreu. Ele não sobreviveu. Então, aqui, a partir daqui, nós já podemos confrontar a narrativa da novela Os 10 Mandamentos, quando diz que Faraó sobreviveu. De acordo com esta leitura, não. Faraó, ele morreu. Orígenes, um dos pais da igreja, ele falando sobre o episódio, ele também atesta que Faraó, ele morreu. Ele pereceu juntamente com o seu exército. Então, juntando tudo o que nós lemos, tudo, inclusive e principalmente esta última passagem, fica mais favorável a gente concluir que Faraó morreu do que o contrário, ok? Que Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe para todo sempre. Amém.